Quando a gente pensa no Japão, vem muitas coisas à mente, né? Animes, tecnologia e também umas coisas, digamos, bem peculiares. É justamente nesse lado mais estranho e fascinante da cultura japonesa que a gente vai mergulhar hoje para conhecer as suas criaturas míticas. Para começar, vamos imaginar uma coisa. Pensa num ser sobrenatural, um demônio. O que ele iria querer? Destruição? Poder? Almas? Bom, e se o único objetivo desse demônio é isso mesmo, a única missão dele fosse bagunçar o travesseiro de alguém durante a noite? Esse é o nível de especificidade, o nível de estranheza que a gente vai encontrar. Então vamos lá. Essas criaturas fazem parte de uma categoria muito especial do folclore de lá. Elas são conhecidas como yokai, e são elas as estrelas por trás dessas histórias tão peculiares. Basicamente, yokai é um termo guarda-chuva para um monte de seres sobrenaturais. Alguns são só brincalhões, outros são bem perigosos e muitos são simplesmente bizarros. Vamos começar com aqueles que surgem nos lugares mais inesperados. Pois é. No Japão, existe a crença de que até os objetos mais comuns do dia a dia podem, de repente, ganhar vida própria depois de um certo tempo. Essa crença tem nome: Tsukumogami. A ideia é que depois de um século de existência, um objeto comum pode se transformar num yokai. E o que acontece quando, sei lá, um guarda-chuva chega na cidade? Bom, a gente tem o Kasa-obaki, um guarda-chuva com um olho só que sai pulando por aí numa perna só. E também o moku-mokuren, que são basicamente olhos que aparecem nos buracos das paredes de papel. O mais curioso é que o único jeito de se livrar dele é consertando a parede. Uma lenda ótima para incentivar a manutenção da casa, não acha? Agora vamos para os yokai, que parecem existir só para pregar uma peça. As motivações deles não são sobre terror, mas sim sobre um tipo muito específico de travessura. Primeiro, temos o Akanami, um demônio que limpa banheiros sujos usando a própria língua. A lenda provavelmente surgiu para fazer as crianças manterem tudo limpo. E claro, o Makura Gaeshi, o tal demônio que só quer mudar o travesseiro de alguém de lugar. Mas nem toda brincadeira sobrenatural é assim tão inofensiva. A lenda do Shirime é única. Dizem que um samurai andando à noite foi abordado por um homem. Quando o samurai se preparou para lutar, o cara simplesmente se virou, abaixou a roupa e revelou um olho gigante. Bem, você sabe onde. O samurai fugiu apavorado e essa era a única e bizarra missão do Shirime, dar esse susto. E aqui a gente vê a diferença gritante nos objetivos. De um lado, um incômodo bem pequeno. Do outro, um trauma psicológico para o resto da vida. A variedade de intenções desses seres é simplesmente impressionante. Mas vamos mudar um pouco o tom agora, porque nem todo yokai é só um brincalhão ou um esquisitão inofensivo. Alguns deles escondem uma natureza mortal por trás de uma aparência que parece inocente. Conheçam o Itanmomen. À primeira vista, é só uma longa tira de pano branco voando por aí. Estranho? Sim, mas não parece tão assustador. Só que ele pode, de repente, se enrolar na cabeça ou no pescoço de uma pessoa e esmagá-la até a morte. O Konakijiji é ainda mais cruel. Ele se disfarça de bebê chorando no meio do nada para atrair viajantes de bom coração. Quando alguém, com pena, pega o bebê no colo para ajudar, a armadilha se fecha. O peso dele começa a aumentar, até chegar a níveis absurdos. Sim, mais de 350 quilos. É peso suficiente para esmagar e prender a vítima, deixando-a sem chance de escapar. Uma lição bem terrível sobre os perigos da floresta. Agora, talvez o yokai mais famoso de todos, o Kappa. Ele vive em rios e tem uma natureza bem ambígua. Às vezes só quer comer pepinos, outras vezes quer comer fígados humanos. A maior característica dele é essa espécie de tigela com água na cabeça, que é a fonte de todo o seu poder. Isso nos leva a uma das coisas mais geniais do folclore. Para derrotar um Kappa, não adianta força bruta. O segredo é etiqueta. Como eles são obcecados por boas maneiras, basta fazer uma reverência. O Kappa se sente obrigado a retribuir o gesto e, ao se curvar, derrama a água da cabeça. E pronto, fim dos poderes. Para terminar, vamos ver alguns yokai que embaralham completamente a linha que separa o mito da realidade, e isso acaba gerando consequências bem inesperadas no mundo real. Os caranguejos Haikigani, por exemplo, existem de verdade. A lenda diz que eles carregam os espíritos de guerreiros samurais. Por causa disso, durante séculos, os pescadores jogavam de volta para o mar aqueles caranguejos que tinham uma carapaça parecida com o rosto zangado.
Com o tempo, essa seleção artificial fez com que essa característica se tornasse cada vez mais comum na espécie. E aí chegamos no Nupepô. Ele é descrito como uma massa de carne ambulante com um cheiro de podre. Ele é totalmente passivo, inofensivo, mas a parte mais bizarra de todas, existe um boato de que se alguém comer um pedaço da carne dele, pode ganhar a vida eterna. Depois de ver tudo isso, de demônios que limpam banheiros a caranguejos que são samurais reencarnados, fica a pergunta: para que criar essas lendas tão estranhas? Qual é o sentido por trás delas, afinal? Muitas vezes, o propósito era bem prático. O Akanami era um jeito de ensinar sobre higiene. O Mokumokuren incentivava as pessoas a cuidarem da casa. E o Kappa mostrava que a polidez pode sim vencer a força bruta. Eram ferramentas para passar lições e explicar coisas que não tinham explicação. No fim das contas, a gente percebe que os yokais são muito mais do que só monstros. Eles são um espelho da cultura que os criou, com seu humor peculiar, seus medos, suas lições de vida e, acima de tudo, uma imaginação que parece não ter fim. É um lembrete de que, às vezes, as histórias mais estranhas são as que mais têm a nos dizer.